Saudações a todos conforme o fuso horário. Esta é mais uma edição do Pacata Podcast. Nesta edição especial, não é? Neste mês especial, que é o mês de março, dedicado às mulheres. E hoje temos aqui conosco uma convidada especialíssima, para mim em particular. Antes de passar para a convidada, queria agradecer ao Elinga Teatro por nos ceder este espaço, pela parceria. Agradecer também aos nossos parceiros, Rosa Pool Produções e a Vale Conecto, pelo apoio que têm nos prestado, não só para o Super Pacata, na gravação dos nossos vídeos e demais projetos, como neste projeto em particular, que é o Pacata Podcast. Tenho aqui comigo como grande convidada hoje a tia Kelia Puqueria Vandunen, como vocês conhecem, mas para mim, para outros mais próximos, a nossa querida tia Kelinha, a quem tenho o grande prazer hoje de conversar, e porque neste mês especial não podíamos deixar escapar. Já agora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, tia Kelinha. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigada. Nós agradecemos profundamente. Eu estou muito emocionada mesmo. Agradecemos profundamente por ter aceito o nosso convite de aqui estar. Neste mês especial, ainda por cima, março, dedicado às mulheres. Este espaço é criado para falar com artistas. E neste mês especial nós queríamos falar só com as mulheres das artes. E é uma honra enorme termos aqui a tia Kelinha para poder falar conosco, partilhar conosco a sua vasta experiência. Só na arte de representar, o outro lado vamos esquecer um pouquinho, que teria muito também para nos passar, é claro, mas para hoje queríamos conversar só sobre a sua experiência no teatro. Mas antes mesmo de começar na arte de representar, teatro e televisão, antes de entrarmos por aí, há uma situação que acredito que muitos questionam, e eu particularmente sou muito fã por conta disso, que é a questão de manter firme as suas características sem precisar mudar nada. E é belíssima por isso, não é? Como ela é simpática! Olha que eu acredito! Não acredita, eu sou muito mais, apesar do trabalho de acompanhar, eu sou muito fã por isso, por manter o cabelo. Ai, meu Deus! Eu adoro o meu cabelo. Que bom! Que bom saber. Muito bom saber. E sempre respeitou, sempre teve lá com o seu cabelo natural? Sempre. Algumas vezes desfrisei, uso tranças e tal, mas é mesmo o meu cabelo natural. Durante algum tempo isso até causava alguma, como é que eu ia dizer? Eu não diria alguma indisposição, mas as pessoas não aceitavam bem, não é? Até que depois foram habituando, sobretudo quando eu fizesse assim com o meu cabelo, sem acrescentar nada, algumas tranças mais, digamos, menos bem associadas a pessoas com determinado estatuto. Mais ou menos isso, né? E então, eu lembro-me que eu usava, tinha uma amiga que me estava sempre a dizer, mas essas tranças, aqui esses xinguinhos. Eu dizia, mas eu uso fato. Então usava, porque durante muitos anos eu usava muito calça e casaco, né? Muito. Então eu dizia, mas eu uso fato. Mas pronto, eu acho que ainda bem que esse preconceito está a desaparecer. Felizmente. Todas as pessoas aceitam melhor o seu cabelo e aceitam melhor que os outros aceitem bem, portanto, o seu cabelo. Eu acho que nós somos felizes numa coisa. Podemos ter tido problemas, agora menos, com o nosso cabelo natural, mas nunca tivemos problemas com o nosso tom de pele. Contrariamente a outros africanos que gostam de pôr aquelas coisas e depois ficam esquisitíssimos. Não, mas aqui para nós também acho que já mudou um pouquinho, principalmente para essa camada mais jovem. Há umas que eu conhecia com um tom de pele bem mais escuro do que o meu, hoje em dia... mas eu acho que é uma minoria, felizmente. Certo. Felizmente. Mas eu vou contar-lhe um episódio engraçadíssimo, por causa da história do cabelo. Ia eu andando a pé, na altura ainda era advogada, e estava assim, já ia a pé de Dona Ana Joaquina, tribunal da Dona Joaquina, não tinha ido consultar os processos, ia descer ali para os tribunais que ficam no prédio da Teixeira Duarte,
onde também já funcionou a AGT, primeiro Sim, barco. sim. E havia uma senhora que estava mais ou menos a par e passo comigo naquele trajeto todo. E eu achei apenas que era uma pessoa que também ia por ali e tal. Certo. A dada altura eu entro, portanto chego ao meu destino, eu entro lá para o edifício dos tribunais, subo, a senhora também subiu e eu pensei, ó, vamos para o mesmo sítio. Pronto, ela, quando eu me aproximei, portanto, da secretaria, ela faz-me parar e disse, sabe que eu vim atrás de si só porque eu tenho uma dúvida. Disse, então, e qual é a sua dúvida? Eu queria saber porque que uso o cabelo assim, tem algum problema capilar? Eu disse, olha, a minha cabeça está toda boa, por dentro e por fora, está ótima. Não? Meu Deus, eu voltava a perguntar se tem um problema. E como é que chamam? Cabeça aberta, não é? Cabeça aberta. Eu disse, algum problema capilar, percebi logo, mas por que não? Como não desfrisa? Fiquei a pensar, se calhar ela não desfrisa, porque não pode, não, minha querida, não é porque não posso, não gosto mesmo e tal. Aí conversei com a senhora e ela, pronto, ficou, acho que percebeu Pois. que afinal era possível nós gostarmos do nosso próprio cabelo. Aliás, quando nós não gostamos de nós, de quem é que vamos gostar? Aí é que está o grande problema. Eu vou pegar a minha cábulazita, só para citar alguns espetáculos, com a parte do teatro. Tem aquelinha que é cofundadora do Elinga Teatro, interpretou vários personagens em diferentes espetáculos, no entanto tenho alguns, a minha lista é muito minúscula, então aquelinha vai me ajudar. Onde é que eu fiz o meu rascunho? Nem aparece. Gostam de pegar partidas. Pois, as mais recentes, não é? Jantar de Idiotas. Sim. Com o personagem Marlene, acredito que em 2012, Cuba como Afrodite. Sim. Recentemente fez uma homenagem a José Mena Abrantes. Pois, e, no entanto, gostaria que falasse um pouquinho sobre a sua experiência no teatro, tendo em conta essa variação também de personagens, como foi ou como tem sido. Sim. Acredito que a paixão ainda continua de dar aos palcos, claro, daí fazer a homenagem recente ao Mena Abrantes. Claro. Olha, eu, pronto, como disse, sou cofundadora do Elinga, não é? E a primeira peça do Elinga foi não é que agora me esqueci? Do primeiro espetáculo. Do primeiro espetáculo. Mas consegue lembrar-se da história? Pois, era um nome que eu não me devia esquecer, mas por qualquer razão não me lembro agora. Mas não é, vamos continuando. Vamos sim, vai lembrar. Pronto. Então, foi o primeiro espetáculo que nós fizemos. A Revolta da Casa dos Ídolos. Foi a Revolta da Casa dos Ídolos. Certo. Foi um texto de Pepe Tela, que foi adaptado por Zé Mena Abrantes. E foi uma adaptação feita especialmente para participarmos de um festival de teatro italiano. Logo no primeiro espetáculo nós já sabíamos que estávamos a ser, quer dizer, quando se criou o grupo, pouco tempo depois nós ficámos a saber que estávamos a preparar aquela peça para sair com ela. Uau. Havia muitos colegas que nem nunca sequer tinham saído do país. Uns nem nunca tinham tido passaporte. Certo. Era um grupo até agora temos o mesmo problema. Não é? Era um grupo muito heterogéneo. Muito Mas bom. apesar de ter uma origem muito heterogénea, era muito unido. Uau. Era um grupo muito unido. Pronto, isto foi que deu base ao Elinga. Nesta peça, eu, pouco tempo depois de estar no Elinga, fiquei grávida da minha segunda filha. Okay. E então aparecia como uma velha que ia anunciar que tinham queimado a Casa dos Ídolos, tinham deitado fogo à Casa dos Ídolos, e termino como uma mulher grávida que vai fazer o mesmo anúncio. E estava de facto grávida? Pois não, quer dizer, acabou por ser que eu, que fazia aquele papel, estava grávida e portanto tive que... já deixei de ser a velha que ia fazer o anúncio, passei a ser a grávida que faz o anúncio para adaptar a atriz, não é? Adaptar ao personagem a circunstância da atriz. Depois, vieram outras, Os Velhos Não Devem Namorar.
Depois dos velhos não devem namorar, o que é que se vieram tantas coisas? Veio Sombra e Luz, veio O Pássaro e a Morte, Luís Sempre Lopes com de exibições em Sequeira, Angola e no sempre com exterior. exibições em Angola e no exterior. Luís Lopes de Sequeira, O Mulato dos Prodígios, ah, Cangalanga, que foi uma leitura dramática, não foi propriamente, né, Uma digamos peça que uma teatral. peça, enquanto tal, né, não foi, portanto, Sim, um sim. espetáculo teatro, digamos assim, mas pronto, foi uma peça de teatro também adaptada pelo Zé Mena Abrantes, Certo. portanto, de uma obra que marca a literatura angolana, né, do início do século XX, Certo. do António de Assis Júnior, Uhum. que é A Doida dos Caolhos. Certo. Trata portanto, de uma história sobre uma mulher que fica maluca na vila de Caolhos, alegadamente por ter sido infiel para com a sua madrinha, de quem que gostava muito dela e depositava nela toda a confiança, mas que quando a senhora adoeceu, ela descuidou-se, não só não deu assistência devida, como ainda roubou. E então ela e as outras ajudantes, ela terá lançado uma praga e, portanto, esta, como era a pessoa de quem ela mais gostava, foi a que foi mais severamente punida. E então fizemos isto. O livro chama-se O Segredo da Morta, e na adaptação de Zé Mena Abrantes ficou como Cangalanga ou A Doida dos Caolhos. Vocês sabem, Zé Mena Abrantes há sempre duas opções, ela é muito democrática. Sim. Ela é um grande democrata. Ou há sempre ou Luís Lopes de Sequeira ou O Mulato dos Prodígios. A mesa ou a canção do desespero. Então há sempre uma opção. Nunca tinha parado para pensar, pois é. Acho que não devem ser pouquíssimos aqueles em que ele não dá uma segunda opção. Não dá uma segunda opção. Pois é. Pronto, então, nos últimos anos, pois, entretanto, depois também surgiu assim, sem eu estar a contar muito, a televisão. Certo. Foi o meu amigo Walter, conhecido como Walter nas lides artísticas, de seu nome próprio, Tomás Ferreira. Certo. Que na altura liderava a produção de ficção nacional, né? Ainda muito embrionária. Portanto, eram histórias que não tinham muita ligação umas com as outras. Era sempre um elemento comum que simbolizava a moral, os bons costumes, o dever ser. E então ele convidou-me para ir fazer um papel exatamente, que era de advogada. Portanto, a minha estreia assim também não foi assim nada difícil, né? Não foi nada que eu não soubesse fazer. Mas acho que é muito mais difícil representar-se, não? Sim. Mas foi muito interessante essa experiência e foi mesmo só, eu disse, bom, vou fazer isto e obviamente não vou fazer outra coisa. Pronto, ia ficar por ali, ia ficar mesmo só no teatro, mas depois novamente o Walter convidou-me para fazer. Porque foi muito marcante. Claro. Exato, fiz, portanto esta foi Caminhos Cruzados, um dos episódios de Caminhos Cruzados, era assim que se chamava a série. Depois fiz o Ninho, numa segunda, o Ninho também estava enquadrado numa segunda edição, segunda ou terceira, portanto daquela série dos Caminhos Cruzados. Certo. E depois disso houve ali um interregno e, entretanto, a área de ficção da televisão começa a desenvolver-se com a vinda de um casal de cubanos. Sim. E que, entretanto, era suposto ficarem aqui mais tempo, mas depois foram numas férias a Portugal e esqueceram-se de voltar. Então, esqueceram-se de voltar e nessa altura entram então os brasileiros em cena.
Certo. E vêm dar, portanto, eu já tinha feito algumas formações de teledramaturgia com esse casal, era o Alexandre e a Anabela. E então depois vem a Margarete Buri e o Buri, o marido dela, né? Que era um realizador já muito, muito, muito conceituado no Brasil. Certo. E pronto, e fui, depois dessa formação, fui sendo chamada para fazer parte, portanto, do elenco desses trabalhos. Certo. Fiz no primeiro, que ainda não foi a primeira novela, foi, na verdade, uma sequência parecida com aquela que eu já me referi, e que se chamava Vidas Ocultas. Vidas Ocultas. Vidas Ocultas tinha várias histórias e também teve uma história pouco simpática, porque terão alterado um dos textos, portanto, o guionista de Vidas Ocultas era o Pepe Tela. Certo. Terão alterado um texto sem o seu consentimento. Ele considerou que essa alteração desvirtuava completamente a história. Mas porque se entendeu que uma das personagens, ou melhor, a atriz que protagonizava uma das personagens, certo, atendendo a sua condição social, não ficava bem. Portanto, quem entendeu isto foram os brasileiros, que resolveram alterar. Sem o consentimento do autor do texto original. Exatamente, que não gostou nada da brincadeira, como ninguém gostaria. Imagino que sim. E entrou com uma providência cautelar para suspender a emissão. Eu não tinha noção disso. Mas aconteceu. E então, sim. Depois ficaram ali entre o PPTEL e a televisão, houve ali um certo mal-estar. Foram para a tribuna, obviamente, né? Houve a providência cautelar, depois era preciso propor a ação. Exatamente. Para que houvesse uma decisão definitiva sobre o assunto. E houve alguém de bom senso, que já não está entre nós, era uma pessoa de quem eu apreciava muito o bom senso, foi o Anhenga Chito. Quando se apercebeu que desta situação, disse, não, vamos reunir, vamos então resolver isto. E ele, lembro-me que foi, portanto, chegaram a consenso, não é? A televisão não... Mas eu acho que depois aquilo acabou por passar, porque eu vi Voltou a passar, sim. Acabou por passar. E é quando passa, portanto, havia uma providência, pois eles passam por cima da providência. E aí, pois, exatamente. Pronto, então lá resolveram e houve ali lugar a uma indemnização que ele ofereceu a um lar. Que gesto lindo. É. Pois, porque para mostrar que não era questão dele, não era birra, não era dinheiro, não era nada. Era uma questão de princípio. E o que ele dizia era, eu sempre escrevi e nunca vi nenhum dos meus livros censurados. Exatamente. E eu sempre fui crítico, sempre fui muito acutilante na minha escrita. Portanto, não aceito que pessoas que tenham vindo de fora venham dizer o que é que eu escrevo ou deixo de escrever. Portanto, se não querem, devolvam o meu trabalho, não passem, mas agora não podem adulterar, né? A obra original, porque querem. Exatamente. Pronto. Este então era um episódio onde entravam notas de família. E fazia papel de mãe, portanto, da pessoa a quem se quis proteger. Pronto. E pronto, este foi assim também um episódio interessante, né? Fora das telas. Depois de ter feito Nodos de Família, então vem Reviravolta, que é a novela, que é a tal, não é? A tal, que marca ficou marcado para todos nós. Marca a entrada de Angola no mundo das telenovelas. Entro em Reviravolta, depois veio Sede de Viver. Certo. E foi assim a última novela que eu fiz. Depois fui gravando coisinhas com produtoras mais pequeninas e tal, mas nós já sabemos o que é que acontece. As produtoras mais pequenas não têm capacidade financeira e muitas vezes a gente pagam os atores, a gente faz o trabalho,
mas não vê aquilo que mais interessa, que é ver o resultado desse trabalho do trabalho nas telas, feito, não é? é verdade. É verdade. Pronto. Depois fui convidada pela Maria João Gounod para fazer na Cidade Vazia. Sim. Fiz papel de professora. Ela, segundo ela me disse, tinha escrito o papel para mim. Uau. Eu escrevi aquele papel para ti. Tu tens de ser tua professora. Certo. E pronto, e acho que a coisa correu bem. Foi a minha única experiência Muito no cinema. No cinema. Bom, alguma experiência assim, pronto, para além de ter participado em quase todas as peças que o Elinga apresentou, com exceção daqueles em que os elencos são muito, muito pequenos. Certo. Mas o Elinga geralmente tem, as peças do Elinga mobilizam sempre muitos atores. O elenco é sempre sim. Exatamente. Quando não é grande, é também pequeno, não é? São poucas as peças, né? Umas que obviamente só se propiciam mesmo para aquele número, né? É certo. Mas há outras não, sobretudo quando a peça é escrita pelo José Benabrantes, ensinada por ele. Então aí... E lá aparece ali alguém que nem nunca entrou. Acomoda todo mundo. Mas tem vontade e tal. Vai mais um. Vai não sei o quê. Vai mais outro. Pronto, e fica lá todo mundo acomodado. Fica lá, se tiver jeito lá, safa, se não tiver também. Pronto, passa só uma única vez e pronto, participou. A coisa então, vai. E dessa mas experiência... Mas estava a dizer, para além, pronto, assim o grande momento foi tendo ido uma vez... com Elinga ao Fitei. O João Perry, que era um ator e encenador português, estava a preparar uma peça, estava a ensinar uma peça, a disputa de um dramaturgo francês do século XVIII, Marivaux, que tratava da infidelidade e da inconstância amorosa. E precisava de dois atores negros. Dois atores negros que aparentassem ter mais de 30 anos e que tivessem uma dicção que fosse audível, facilmente audível pelo público português. Ele já tinha portanto, o ator, que era o Orlando Sérgio, que na altura estava no auge, tinha acabado de fazer Otelo e já tinha feito outros trabalhos contracenando com João Perry. E faltava-lhe a atriz. Não havia tantas atrizes negras como há hoje, não é? Em Portugal. Estou a falar de 1995. Ok. E então ele manifestou essa sua preocupação a Orlando, e Orlando sugeriu que ele aguardasse que passassem os grupos dos países africanos de expressão portuguesa no festival e que visse se encontrava o que ele realmente procurava. Então eu fui primeiro o assistente dele, Carlos Pimenta, foi ao Porto, viu, acho que gostou do meu desempenho, veio falar comigo, perguntou se depois não queria, e pronto, depois poderíamos falar melhor em Lisboa, alinhavamos ali mais ou menos a conversa. O espetáculo, depois o nosso espetáculo foi para Lisboa. Certo. Para o Teatro da Trindade. E fomos então apresentar, e nessa altura foi o próprio João Perry, que foi falar comigo, portanto acertamos. Eu fiquei 3 meses e meio em Portugal a trabalhar então. Para o teatro. E foi assim, das melhores experiências que teve. Foi em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Desde o aprendizado, a exposição, que os atores gostam, embora disfarcem. Mas pronto, gostamos todos. Perceber como é que... O que é um teatro a sério? Como é que as coisas uma linguagem funcionam. diferente. Não só o teatro enquanto edifício, a funcionalidade. A estrutura em si. Por um lado, a estrutura física, mas por outro lado, a estrutura de funcionamento. Certo. Organização. Como organização. Não é? Eu já tinha visto filmes, já tinha ouvido falar das camareiras, mas nunca tinha tido nenhuma camareira. Eu tive camareiras. Ou
você já estava lá como uma atriz de profissional, facto, com tudo que lhe era devido, direito. Exatamente, né? E depois contracenar com atores que já tinham nome feito. Certo. Como a Margarida Marinho, o Adriano Luz, ser ensinada pelo próprio João Perry, muita gente já, Orlando Sérgio. E depois havia mais, o elenco eram 10 atores, havia mais 4 atores mais jovens. Certo. 6 mais jovens. E um já com o nome mais ou menos feito, que era o Zé Airosa. Certo. Mas a Carla Chambel, por exemplo, e a Rita Durão estavam a iniciar a sua carreira. Na verdade, até ainda eram estudantes, né, de escolas de teatro. E hoje são nomes incontornáveis. Certo. Que era a Carla Chambel, que era a Rita Durão. Por acaso vale-me ter um contacto, continuo a ter contacto com elas. É muito bom. O que é ótimo. E a Carla diz que eu fui a madrinha dela de teatro. Eu acho isso fantástico, porque... Pois, muitas vezes, sem perceber, consegue deixar uma grande marca para onde passa. Sim, ela tem um carinho especial por mim e sempre que eu vou a Lisboa e procuramos estar juntas, nem que seja por muito pouco tempo. Bom. Então, essa é uma das grandes riquezas que o teatro nos dá, não é? Mais do que a recompensa financeira que algumas vezes podemos ter, sim, mas não é pronto. Ali no caso, por exemplo, eu tinha um salário mensal, etc. Mas foi um período curto e acabou. Sim. E a maior parte das vezes não é bom. Não estamos a falar de grandes, como é que eu ia dizer? De grandes empresas como uma Globo, que tem ali. Não. Certo. Estamos a falar, portanto, daquilo que é mais comum, não é? São poucas as pessoas que vivem desafogadamente. Vivem, mas não desafogadamente. Não. Que vivem desafogadamente. Exatamente. Vivem desafogadamente só do teatro ou só da televisão. Não. Mas não é só, porque nós os artistas, portanto, como é que eu vou dizer, destas artes performativas, como também são, queixamos-nos, mas os outros artistas também não estão em melhor situação. Sejam os músicos, sejam os pintores. Certo. Não é? Se vendem um bom quadro, tem assim, pronto. Podem ganhar um bom dinheiro, mas também gastam muito, os materiais são caros. O investimento é alto. As pessoas, e não têm um grande público para comprar o que eles fazem. Certo. Muitos dos seus admiradores gostariam de ter obras suas, mas não têm capacidade não é, para comprar pelo valor que eles... pelos valores que eles fixam. E não é porque eles estejam a colocar o valor acima. Não, mas é o valor que eles acham que aquele quadro tem. Olhando para os custos para investimento. E não só, porque depois também há o esforço pessoal. A inspiração, do investimento, na verdade. O tempo né? Quer seja material, quer seja o ponto de vista material, quer seja o ponto de vista emocional. Né? E o que é que acontece? Muitas vezes, para suprir as suas necessidades acabam por vender por um preço baixo. Pois. E para se manter enquanto artista é necessário sempre complementar essa profissão com uma outra. E às vezes, quer dizer, a pessoa fica ali meio dividida, porque às vezes está a fazer coisas de que nem sequer gosta. É verdade. Esse é o nosso grande dilema. Eu, felizmente, tive a sorte de exercer sempre. Olha, eu costumo dizer que Deus tem sido muito bom para mim. Que bom. Porque eu nunca exerci nenhuma profissão de que eu não gostasse. Não. Nunca mesmo, nunca. Bom. Tudo aquilo que eu fiz foi por paixão. Por paixão mesmo. É verdade. Muito bom. Tia Carlinha falou, quando estava a falar do seu segundo espetáculo, que estava grávida do segundo filho. Como é que foi? Se para nós agora já é difícil, como é que foi? Falar naquela época pesa um pouco. Não, né? Mesmo naquela época, minha filha tem 37 anos. Então naquela época, meu Deus, minha idade um ano sou mais velha, eu no caso. Então naquela época, que eu só tinha um ano,
Como é que era ter que gerir a casa, os filhos, o marido e depois vir para o teatro? E na altura já era jurista, já trabalhava? Na altura já era advogada, já exercia. Olha, assim, já era como advogada é que era? E trabalhava numa empresa pública também na área, portanto, na área jurídica. Uau! Né? Era responsável pelo gabinete jurídico de uma empresa pública. E, paralelamente a isso, fazia advocacia, não é? Chamava, naquele tempo, designava-se, porque a advocacia, na altura, era uma função do Estado. Portanto, nós éramos funcionários do Ministério da Justiça. Da Justiça, sim. E éramos assim tratados, e até era o órgão que tinha competência disciplinar sobre os advogados. Os advogados. Portanto, eu fazia advocacia no regime de disponibilidade de tempo. Então era só uma vez por semana que eu ia fazer atendimento, mas depois tinha que ir aos julgamentos, portanto. Exatamente, porque acabava a por questão ter da que fazer preparação exatamente tudo isso. Mas era assim, eram tempos mais difíceis em alguns aspectos, mas mais fáceis noutros. Certo. Mais difíceis porque não havia, por exemplo, os transportes que nós temos hoje, o vulgo candongueiro, que sejam bons ou maus, mas ajudam na mobilidade das pessoas. Certo. Praticamente já não havia autocarros, eram uma espécie em vias de extinção. E, portanto, isso dificultava-nos, né? Porque consumia muito tempo, tínhamos que andar muito mais a pé e tudo mais. Que era saudável também, de alguma forma. Mas, por outro lado, sim, a cidade também era mais pequena. Mais pequena. Isto também facilitava. Ok. As pessoas eram mais solidárias, estavam mais disponíveis, não só em termos emotivos, mas também em termos mesmo de disponibilidade de tempo. Sim. Para ajudar. Não é? Graças a Deus eu ainda tinha os meus pais vivos. Então tive sempre um grande apoio, inclusivamente por parte do meu marido, que, como eu costumava dizer, quando não ajudasse, não atrapalhava. Porque já era bom, porque já é muito não bom. Ajudam, e atrapalha, aí complica tudo. É? Aprendam os jovens, se não ajudar, não atrapalha. Né? Portanto, e muito cedo as minhas filhas começaram a vir para o Elinga, porque depois também, quer dizer, eu estava a fazer as minhas coisas, eu estava a realizar, e havia outra pessoa que não podia fazê-lo, porque tinha que ficar com as crianças. Certo. Então encontramos ali um meio termo e, portanto, que era vir com os agregados todos. Sim, a minha filha, exatamente. Olha, hoje conseguimos despachá-las. Né? A minha filha Carla começou a vir para aqui com 3 meses. Vinha alcofa, mosquiteiro. Meu Deus! Alcofa, mosquiteiro. Outra criança começou a vir para aqui mais ou menos com esta idade, foi a filha do Raul e da Anabela. Prontos. Também muito então bebezinha. Herdamos, não é? Depois da tia que Raul e Anabela. Por isso é que os nossos filhos, dos membros mais antigos do Elinga, se conhecem todos. Porque o ponto de encontro era o Elinga. Era aqui o Elinga. O ponto de encontro era o Elinga. Pois é. Então era assim. Então aí conseguia gerir. Conseguia gerir. Mas olha, agora fugindo, nos primeiros trabalhos feitos para a televisão, estávamos num determinado momento em que se estava a gravar uma cena, aconteceu um problema qualquer. Acho que estávamos era ali numas casas da Cimangola, e aconteceu um problema qualquer, já não me lembro se foi com energia. Bom, sei que não conseguimos continuar a gravar, mas estávamos ali numa luta contra o tempo, e naquele dia mesmo a minha casa virou estúdio. Acabamos de gravar em casa. É minha casa, portanto a minha casa já foi cenário. Oh meu Deus, estou aqui a me rever. O dono da casa de repente viu pessoas a chegar, epá, olha, eu falei um problema, ok, tudo como bem. É que eu me revejo na tia Kelly? Eu estou a repetir a história. Está bem, nesse aspecto era super atencioso, pois, e super disponível. Que bom. Ajudou, afasta este móvel, põe o outro, põe não sei o quê. E então, ali umas cenas que se passaram. Em Quem casa? conhecia a minha casa identificou. Sabia logo, de repente, a minha casa virou espaço. Um set de gravações. Exatamente.
Então, mas são coisas, são muito. Não havia maquilhadoras naquela altura. Havia umas que se ajeitavam. Eu acho que precisamos de ver aquilo para ver como é que era. Acredito que aparecia tão branco que nem tinham noção, não é? Aquele pó de arroz daquela época. Assim. Mas olha, foram muito bons tempos. Bons tempos em que se estabeleceram relações que ficaram mesmo que ficaram para o resto da vida. Eu acho também que as dificuldades aproximam mais as pessoas. É verdade. Às vezes as pessoas perguntam-me assim: será que o dinheiro afasta as pessoas? Eu costumo dizer: não afastar as pessoas não afasta. Não é mas como é que eu ia dizer? Não, será que o dinheiro. Pois. Não, o dinheiro acaba por criar situações de afastamento entre as pessoas. Não é que uma tenha desprezado a outra, mas é que as circunstâncias são outras. Por si só, sim. Sim, isso até aqui o meu grupo de amigos, a única coisa que conseguia fazer era ir ali à Praia Amélia, comer uns grelhados e tal. E depois, de repente, 2 ou 3 do grupo, ou são já começa a experimentar, poder ir comer caviar, já consegue viajar, ir e vir. As pessoas já vão ficando afastadas porque... De forma natural, quase. De forma natural. A amizade continua ali. Não estraga a amizade. Sim, mas a vivência... Mas acaba por afastar um pouco as pessoas porque as formas de realização são diferentes. Certo. E há umas que são mais exigentes que outras e há quem não consiga acompanhar. Então eu também não vou deixar de fazer coisas que eu passei a gostar e posso fazer, se calhar até já gostava antes e não podia, porque os meus amigos não conseguem ir e também não consigo pagar a todos os amigos. Não tem como. Então, aliás, como seres humanos estamos numa constante evolução e nem sempre evoluímos todos juntos. Sim, acaba ficar já daquele só vai convidado para o aniversário, quando é números redondos. E quem fica pelo caminho vai dizer, olha, agora está arrogante. Não, mas ele sabe que é mesmo lá, vai passando, vai ver os afilhados, vai falar com os amigos, vai não sei o quê. Vai deixando uns presentes, vai dando uma ajuda. Exatamente. Mas já não podem continuar, não. Até porque aquelas histórias já nem têm graça. Pois, concordo. Ai, Cláudia, estás a ouvir? É verdade. É só para nos consolar aqui, porque por vezes penso um pouquinho. Por experiência própria. Há muitos anos, ainda eu estava grávida desta minha filha, né? Que veio logo a seguir a minha entrada para a Elinga. Certo. Eram uns quantos casais, éramos 4 ou 5 casais que íamos ali para os quilómetros fazer praia. E a dada altura pensámos em construir 3 casas de praia. Juntinhas aí. Não juntinhas, mas era para dividir. Para dividir, né? Era assim, 2 casais iam construir uma, 2 outras, né? Ok. Pronto. Então iam ser as nossas casas de praia, mas feitas assim. Pronto, uma das pessoas que costumava ir connosco, a vida sorriu-lhe e não, quer dizer, eu muitas vezes eu digo, nunca sou suficientemente educada para não fazer essa pergunta, né? Mas eu acredito que ele, quando pensa nisso, se ri, não é? Daquela possibilidade, certo, não é? De ter que ter uma casa de praia a meias, não é? Com alguém. A meias com alguém. Aliás, não, acho que até eram só 2 casas. Eram 3 famílias. Não construírem 2 casas. Hoje esta pessoa não só tem a sua casa sozinha, é boa, enorme, como tem o seu barco, como tem outras coisas. A relação continua, vamos nos encontrando. Casou, olha, o filho vai casar, não sei o quê. E vai, a amizade continua. Sabemos que podemos continuar a contar com ele, no caso de alguma necessidade, nos momentos de dor ele está presente, nos momentos de alegria também. Mas já não há mais como ir fazer aqueles piqueniques. Não, a casinha, quer dizer, e também não podemos achar que os nossos amigos, não devemos ser egoístas ao ponto de achar que os nossos amigos têm que ficar presos, não é? Exatamente, não podemos nós não evoluímos. Aliás, não se pode reter ninguém. Que bom. Temos que deixar as pessoas partir. Quando chegou a hora delas partirem, tem que estar livre e solto para partir.
Não é? Olha. Exatamente. Tá vendo porque que eu fico muito emocionada quando estou diante da tia Kelinha? Íamos falar dos trajes, mas hoje não, ela tem uma teoria sobre as nossas vestes. Já falou da outra vez comigo, mas vamos deixar para uma próxima altura que eu sei que vai voltar. Para você que acabou de assistir esse episódio do Pacata Podcast, não te esqueça, inscreva-te no canal Pacata Podcast e no Super Pacata. Vai lá.